Jesus avisou que falsos cristos e falsos profetas fariam grandes sinais e prodígios, capazes de enganar, se possível, até os eleitos. Mateus 24:24. Paulo falou de sinais e prodígios da mentira, ligados ao homem da iniquidade, igual Tessalonicenses 2:9 e 10. E o Apocalipse descreve um sistema que usa sinais para conduzir a humanidade à adoração falsa. Apocalipse 13:13 e 14. Só que aqui vem o detalhe que muda tudo. A Bíblia não manda você correr atrás do milagre. Ela manda você provar, discernir, permanecer, amar a verdade. O grande engano não acontece apenas porque o sinal é forte. Ele acontece porque muita gente já estava pronta para trocar a verdade por qualquer coisa que pareça poder. Então a pergunta do vídeo não é milagres existem? A pergunta é como o engano funciona, o que a Bíblia chama de sinal verdadeiro e sinal mentiroso, e por que o povo de Deus não precisa viver com medo, mas também não pode viver dormindo. Hoje nós vamos responder com Bíblia aberta. O anticristo vai fazer milagres? E no final, você vai sair com um mapa claro, sem sensacionalismo, sem datas, e com uma postura prática para viver no tempo do engano. Sobriedade, discernimento e fidelidade a Cristo. Se inscreva no Estudos do Fim, deixa o like e comenta agora. Você acha que o maior perigo hoje é acreditar em qualquer sinal ou duvidar de tudo e esfriar na fé? Antes de falar de milagres do anticristo, precisamos colocar um alicerce. Na Bíblia, sinais não são prova final de verdade. Às vezes, Deus usa sinais para confirmar sua palavra, mas a própria Escritura também mostra sinais sendo usados para enganar, confundir e conduzir à idolatria. Jesus, no sermão profético, não começa com "vocês verão milagres". Ele começa com "vede que ninguém vos engane". Mateus 24:4. Isso já revela o foco. O maior risco do fim não é falta de informação, é engano espiritual. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, escreve porque a igreja estava perturbada por rumores sobre o dia do Senhor. Ele responde trazendo ordem, marcos e uma advertência central. O engano do iníquo vem acompanhado de sinais, mas atinge principalmente quem não recebeu o amor da verdade. 2 Tes 2:10. O Apocalipse reforça essa mesma linha. O conflito final é sobre adoração. Sinais aparecem, sim, mas como ferramentas para mover o coração humano para longe do Cordeiro. AP 13. Ou seja, o debate é menos tecnologia e mais lealdade. Então a promessa do vídeo é simples. Nós vamos ver o que a Bíblia realmente diz sobre sinais do engano, como identificar o teste bíblico e como viver com equilíbrio, sem paranoia, sem ingenuidade e com os olhos em Cristo. Jesus fala claramente que o fim seria marcado por engano religioso, falsos cristos, falsos profetas e mensagens que tentariam sequestrar a fé. Mateus 24:4, 5, 11. Isso é importante porque muita gente imagina o engano como algo óbvio, mas Jesus descreve um engano convincente. Em Mateus 24:24, ele diz que haveria grandes sinais e prodígios com poder de enganar. A frase é forte porque mostra que o problema não é sinal pequeno, é sinal impressionante. E mesmo assim, Jesus não manda seguir o sinal, mas resistir ao engano. Perceba o centro. Jesus não dá um manual de como identificar o truque, ele dá um manual de postura. Ele manda vigiar, perseverar, não correr atrás de boatos e não se mover por "ele está aqui" ou "ele está ali". Mateus 24, 23, 26. Isso é uma vacina contra a febre profética. Isso também ensina que o engano pode vir com linguagem espiritual. Não é apenas um discurso político. É um discurso que tenta ocupar o lugar de Cristo. O falso não se apresenta dizendo "sou falso". Ele se apresenta dizendo "sou a resposta". Jesus conecta engano à falta de firmeza e ao esfriamento do amor. Mateus 24:12. Isso é crucial. Às vezes a queda não começa pelo espetáculo, mas pelo coração que esfria. Quando a devoção se apaga,
O sinal vira substituto da presença real de Deus. Por isso, a forma bíblica de se preparar não é virar detetive de milagres, mas fortalecer a raiz: palavra, oração, perseverança, comunhão, amor verdadeiro. O engano vence quando a fé está superficial, faminta de novidade e vazia de Cristo. Jesus também mostra que o fim terá sofrimento e tribulação, mas ele não chama isso de ira automaticamente. Ele chama os discípulos a perseverar e manter o testemunho. Uma igreja perseguida e cansada pode ser mais vulnerável ao engano, e isso explica por que o alerta é tão sério. E aqui entra uma diferença importante. A Bíblia não diz que todo milagre é de Deus, nem diz que milagre não existe. Ela diz: sinais existem, mas o teste final é a verdade e a fidelidade ao Senhor. Então, com Jesus, aprendemos a primeira grande regra: milagres não são o último critério. O último critério é permanecer em Cristo. Agora, vamos avançar para Paulo, porque em 2 Tessalonicenses 2, ele descreve exatamente o tipo de sinal ligado ao homem da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala de um personagem que se exalta, se coloca como objeto de reverência indevida e opera num clímax de engano, o homem da iniquidade. 2 Tes 2, 3, 4. O texto não foi dado para alimentar pânico, mas para impedir que a igreja seja sacudida por boatos. 2 Tes 2, 1, 2. Paulo então descreve a atuação desse iníquo, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. 2 Tes 2, 9. A expressão é cirúrgica, não é apenas sinais, é sinais da mentira, sinais a serviço do engano, sinais com propósito de seduzir. E Paulo explica por que esses sinais funcionam. Eles se juntam a todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. 2 Tes 2, 10. Isso é pesado. O problema não é falta de evidência, é falta de amor pela verdade. Aqui está uma chave pastoral. O engano do fim não captura apenas pessoas desinformadas. Ele captura corações que já preferiram a mentira porque ela combina com seus desejos. É por isso que Paulo trata isso como questão moral e espiritual, não apenas intelectual. O texto também mostra soberania. Há algo que detém a manifestação plena do iníquo até o tempo permitido. 2 Tes 2, 6, 7. Isso significa que o mal não aparece fora do controle de Deus. Mesmo quando o engano cresce, ele cresce sob limite. Paulo aponta o desfecho. O Senhor Jesus destruirá o iníquo com a manifestação de sua vinda. 2 Tes 2, 8. Isso recoloca o medo no lugar certo. O clímax do mal é real, mas não é o último capítulo. O último capítulo é Cristo. Agora note, Paulo não manda a igreja caçar sinais. Ele manda a igreja permanecer firme e guardar a tradição apostólica recebida. 2 Iús 2,15. Ou seja, o antídoto bíblico é doutrina sólida e coração firme, não curiosidade frenética. E aqui é onde muitos erram. Transformam 2 Tes 2 em combustível de ansiedade. Paulo escreveu para produzir o oposto, estabilidade. Se a sua leitura te deixa dominado pelo medo, você perdeu o efeito do texto. Então, pela lente de Paulo, a pergunta: o anticristo fará milagres? Ganha nuance. Haverá sinais ligados ao engano, sim. Mas a Bíblia chama esses sinais de da mentira. O ponto não é o brilho do fenômeno, mas o alvo, desviar da verdade. Agora precisamos ver como isso aparece no Apocalipse, porque lá o engano por sinais não é apenas discurso. É ferramenta de um sistema de adoração forçada. E isso conecta diretamente com o que você já vem construindo no canal. Apocalipse 13 descreve um sistema que deseja a adoração. A segunda besta realiza sinais para enganar os habitantes da terra. Ap 13, 13, 14. Repare, o alvo do sinal não é curar por misericórdia, é persuadir para culto falso. O sinal vira propaganda espiritual. O texto fala de sinais impressionantes, e a reação do mundo é fascínio, adesão, conformidade. Isso combina com o padrão do engano,
Quando o coração quer um Deus útil, ele abraça qualquer poder que prometa segurança e grandeza. Apocalipse também mostra que esses sinais sustentam a imagem e a pressão contra os fiéis. Ou seja, não é um show neutro, é um mecanismo de controle de consciência. E por isso o capítulo termina chamando a perseverança dos santos. Em Apocalipse 16:14, espíritos de demônios realizam sinais para reunir as nações. Isso reforça que há um componente espiritual real por trás do engano final. O texto não nos convida à superstição, mas à sobriedade. O mundo espiritual existe, e o engano pode ser mais do que psicológico. E no final do livro, o falso profeta é descrito como alguém que enganou com sinais. AP 19:20. Mais uma vez, o sinal é ferramenta de engano. Isso deixa claro que o Apocalipse não trata sinais como atalho de fé, trata como teste de lealdade. Agora, isso não significa que todo fenômeno extraordinário seja demoníaco. Significa que sinais no fim serão disputados. A pergunta bíblica não é "isso é impressionante?", mas "isso leva a adorar o Deus verdadeiro e confessar o Cristo verdadeiro?". E aqui entra um detalhe muito esquecido. O Apocalipse começa com o Cordeiro no centro. O objetivo do livro é fixar a igreja em Jesus. Quando o olhar sai do Cordeiro e vai para o espetáculo, a besta já venceu o primeiro round. Então, a leitura bíblica evita 2 erros. O primeiro é negar o texto e dizer: "Isso é só símbolo, não tem engano real". O segundo é transformar o texto em paranoia e ver anticristo em qualquer milagre. O Apocalipse chama para discernimento, e o discernimento bíblico sempre inclui a pergunta: qual é a adoração final? Quem recebe a glória? Quem ocupa o trono do coração? Se o milagre faz o homem se exaltar ou rebaixa Cristo, ou vem de uma salvação sem cruz, você já tem um sinal de alerta. Agora, para não ficarmos apenas no fim, precisamos lembrar que a Bíblia já tratou dessa questão antes. O Antigo Testamento e o ministério de Jesus mostram que sinais podem existir, e ainda assim, serem usados para conduzir ao erro. Vamos para esse fundamento. Em Deuteronômio 13, Deus dá um alerta impressionante. Mesmo que um profeta faça sinal ou prodígio, se ele usar isso para levar o povo a outros deuses, ele deve ser rejeitado. Isso prova que desde cedo o Senhor ensinou: sinal não substitui fidelidade. No Êxodo, os magos do Egito imitam sinais de Moisés por um tempo. Êxodo 7:8, em leitura geral. A lição não é tudo é igual, mas há imitação. O falso tenta copiar o verdadeiro para confundir. Isso é exatamente o padrão apocalíptico: cópia, sedução e disputa por adoração. No Novo Testamento, em Atos 8, Simão, o mágico, impressionava o povo com suas práticas. Quando ele encontra o Evangelho, tenta comprar o poder espiritual. Isso revela que o coração humano pode confundir poder com piedade e pode querer dom sem transformação. O próprio Jesus enfrentou gente que queria sinais por curiosidade. E em Mateus 7:22-23, há pessoas dizendo: "Em teu nome fizemos maravilhas." Mas Jesus responde que não as conheceu. Isso é aterrador e muito esclarecedor. Até obras impressionantes não substituem relacionamento real e obediência. Então o teste bíblico é mais profundo. Verdade, caráter, fruto e confissão correta de Cristo. É por isso que João manda provar os espíritos e liga o teste à confissão de Jesus. 1 João 4:1-3. A guerra do anticristo é, no fundo, uma guerra cristológica. Isso também responde a uma ansiedade comum. Se eu vir algo sobrenatural, vou ser enganado? Não necessariamente. O povo de Deus é chamado a discernir. O Espírito Santo não foi dado para produzir pânico, mas para guiar na verdade. E há uma disciplina que protege: não construir a fé em experiências, mas em Cristo. Experiências vêm e vão. Cristo permanece. Quando a fé depende de espetáculo, ela vira refém do próximo espetáculo, e o engano ganha terreno.
Isso não é desprezar o agir de Deus. É colocar o agir de Deus no lugar certo. Deus confirma sua palavra, não substitui sua palavra. Deus aponta para Cristo, não para a vaidade humana. Deus produz santidade, não apenas arrepio. Então, quando o fim intensifica os sinais do engano, o crente que já vive ancorado na verdade não é levado como folha ao vento. Ele pode até se surpreender, mas não se rende. Agora vamos para a parte mais prática. Como viver hoje com sobriedade, sem negar o sobrenatural e sem cair em credulidade. É aqui que o vídeo vira ferramenta para a vida real. A primeira proteção bíblica é amar a verdade. Paulo não diz apenas conhecer a verdade, mas acolher o amor da verdade. 2 T's 2:10. Isso é coração. Quem ama a verdade não troca Cristo por um espetáculo, porque já encontrou o tesouro. A segunda proteção é manter Cristo no centro. O espírito do anticristo sempre tenta diminuir Jesus, sua identidade, sua obra, sua autoridade. João diz que o teste envolve confessar corretamente o Cristo. Nincho posso 2, o índio 4. Onde Cristo é rebaixado, acenda o alerta. A terceira proteção é a sobriedade. Paulo insiste em 1 Tessalonicenses 5, que os filhos da luz não devem dormir, mas vigiar e ser sóbrios. Sobriedade é equilíbrio, não é ceticismo frio, nem credulidade emocional. A quarta proteção é não correr atrás de boatos. Jesus disse: se disserem está aqui ou está ali, não acrediteis. Mateus 24, 23, 26. Isso vale para o fim e vale para o agora. Não construa fé em correntes, rumores e revelações secretas. A quinta proteção é observar o fruto. O engano pode produzir fascínio, mas não produz arrependimento e santidade verdadeira. Deus chama para a cruz, humildade e perseverança. O anticristo chama para a exaltação do homem, adoração falsa e atalhos. A sexta proteção é permanecer na comunhão e na palavra. Engano costuma isolar, só eu sei, só aqui tem verdade. O Novo Testamento forma a igreja, não seitas de curiosidade. Permaneça no ensino apostólico e em uma comunidade saudável. A sétima proteção é lembrar do final. Cristo vence. Paulo diz que o Senhor destruirá o iníquo pela manifestação de sua vinda. 2 T's 2:8. O Apocalipse termina com o trono de Deus e do Cordeiro. Isso tira o pavor e mantém a vigilância. A oitava proteção é entender que sinais podem ser teste. Deus permitiu testes no passado, e o fim será um teste de lealdade. Não é para gerar medo, é para produzir perseverança. O crente não é chamado a dominar o futuro, mas a ser fiel. A nona proteção é separar tribulação de ira e manter a timeline com humildade. O sofrimento pode aumentar, o engano pode crescer, mas Deus não perde os seus. A esperança do crente não está em controlar o calendário, mas em pertencer a Cristo. 1 T's 4:5. E a 10ª proteção é simples. Viva em adoração verdadeira agora. O engano do fim é sobre adoração. Então, o antídoto é adorar corretamente hoje, com mente, coração, obediência e perseverança. Quem adora o Cordeiro agora não será seduzido facilmente por uma adoração falsa depois. Então, biblicamente, a resposta é clara e equilibrada. Sim, o anticristo, ou o sistema do engano final, estará ligado a sinais e prodígios da mentira. 2 T's 2:9 e 10. E Jesus alertou que falsos cristos fariam sinais com poder de enganar. Mt. 24:24. Mas a Bíblia também deixa claro que sinais não são prova final. O teste é a verdade, a confissão correta de Cristo, o fruto e a lealdade ao Deus verdadeiro. Agora eu quero sua opinião nos comentários com respeito e Bíblia aberta. Você acha que o engano do fim vai ser mais religioso, falsos profetas, mais político, poder, ou uma mistura dos dois? E outra, qual é o maior perigo para a igreja hoje? Correr atrás de sinais ou ignorar o alerta e dormir espiritualmente? Eu vou ler e fixar comentários que tragam texto e contexto.